A Argentina goleou o Brasil por 4-1 na noite de ontem, e os comentaristas e o povo brasileiro estão revoltados com o resultado que chocou o mundo. O Pilhado e o Galvão Bueno não deixaram esse momento vergonhoso passar e vieram com tudo em cima da seleção. Veja com teus próprios olhos. Boa noite, amigos do Canelada. Uma noite de vergonha, uma noite de vexame, uma noite de seleção brasileira de jogadores que foram leões. Leões para falar, foram leões para provocar. Eu mesmo dizia, gosto de jogador que tem personalidade, gosto de jogador que provoca, gosto de jogador que chama a responsa. Agora, tem que ser leão para falar e tem que ser leão para fazer. Aí foram leões para falar. Todo mundo, foi uma série de entrevistas pro Romário. Parecia recreação. Todo mundo falando pro Romário. E aí o Rafinha disse, vamos dar porrada neles dentro e, se possível, fora de campo. E aí, os leões, na hora de falar, viraram gatinho dentro de campo, mas aquele gatinho que mia fino. Sabe aquela miadinha fina? Miau! Miau! Sabe? Aquela miadinha fina. Aquela miadinha ridícula. Foi o que essa seleção brasileira fez dentro de campo. Foi uma humilhação. Olha aí. Vai, Leão. Vai, Leão. Ó, o ungido do leão. Mas depois virou o gato miando. E um gatinho inofensivo. Um gatinho fajuto que só fez o gol porque foi entregue. Olha aí. Dá miadinha. Mia. De novo. Foi isso. A seleção brasileira foi isso dentro do Monumental de Nunes. E aí, quem falou muito se lascou. O próprio Otamendi falou ali no ouvidinho. Falaram muito. E é uma seleção brasileira que, infelizmente, não tá em fase para falar. Não tá em fase para tirar onda com ninguém. Porque a seleção brasileira hoje, ela não tira onda com ninguém. Diante das últimas Copas do Mundo, ela não tira onda com ninguém. Diante da última Copa América, ela não tira onda com ninguém. Diante da bosta de futebol que a seleção brasileira vem jogando nos últimos anos, infelizmente, porque eu gosto de provocar, eu gosto da zoeira, não pode provocar ninguém. A primeira coisa que tem que fazer essa seleção brasileira é tomar vergonha na cara. É devolver para o torcedor a animação de ver jogo da seleção brasileira. Porque eu estava aqui com o meu tio Tuca, com a tia Isa na minha casa, que estão visitando meus pais, com a família toda, meu pai, minha mãe, minha esposa. A vontade era de dormir, vendo esse show de bola que o Brasil levou da Argentina. Gente, foi ridículo. O Brasil foi colocado na rodinha, o Brasil foi feito de bobo, o goleiro da seleção brasileira, com todo o respeito ao Bento hoje, parecia goleiro de totó. Tudo que ia no gol entrava. A saída dele no primeiro gol, a saída dele no terceiro gol, e num chute sem ângulo, ele nem tem esticado o braço para defender, aquilo ali a gente tem que falar. Hoje, do goleiro ao ataque, a seleção brasileira foi uma vergonha. Se o Rafinha disse que ia dar porrada, se necessário, dentro de campo e se necessário fora, foi uma porrada que essa seleção brasileira levou. Foi um soco na cara que essa seleção brasileira levou. E sem a Argentina tirar onda. A Argentina sabia. O que a gente tem? Futebol. Então deixa eles falarem, deixa eles tirarem a ondinha deles, porque o que a gente tem é futebol. E aí, o Brasil passa vergonha, o Brasil, mais uma vez, a seleção brasileira é chacota mundial, não foi um 7-1,
mas foi quase isso. Foi quase, porque a Argentina teve chance de fazer mais e o Brasil não teve chance de fazer nada. E aí, com todo respeito a todos os jogadores, eu sei que vai cair em cima do Dorival. Dorival merece todas as críticas, mas os jogadores também. Porque pedem Endrick não fez nada. Pedem Vinícius Júnior não fez nada. Falam do Rafinha, não fez nada. Então, nenhum jogador da seleção brasileira jogou. O primeiro gol, o Almada gira como quer em cima do Marquinhos. Aí André, Murilo, que atuação péssima do Murilo, gente. Meu Deus, esse se queimou de vez na seleção brasileira. Que atuação péssima do André. Que atuação péssima do Arana. E ali todo mundo, Arana e Murilo, se enrolando, Bento saído errado. O Brasil hoje foi uma bagunça que retrata o que são os últimos anos da seleção. Foi tão humilhante quanto o 7-1. Escapamos hoje de tomar da Argentina 7, 8, 9. A Argentina brincou de jogar bola. O Rafinha falou e sumiu. E a Argentina ganhou jogando bola, não deu porrada, não catimbou nada. O Dorival Júnior era para ter sido demitido no intervalo do jogo. O Murilo falhou nos 3 gols da Argentina no primeiro tempo. O meio de campo com André e Joelinton. Gente, o que virou a seleção brasileira? E ainda tem aqueles que defendem, ou melhor, que não querem um treinador estrangeiro na seleção. Não, ai que desonra, somos penta. Vocês estão de brincadeira, nosso futebol acabou. Essa seleçãozinha frouxa, bizarra, covarde, não merecia nem ir pra Copa. Das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais. No final do meu comentário no Jornal da Band, um dia antes desse 4-1 da Argentina, fora o baile em cima da seleção brasileira, eu pedia, tomara que os deuses do futebol olhem com carinho para a nossa seleção. Não tinha jeito de olhar com carinho. Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Fora aquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, nunca vi a seleção jogar tão mal. Muito simples falar do jogo. De um lado, um time bicampeão da Copa América, campeão do mundo, sem 2 atacantes titulares, Messi e o Lautaro, mas bem treinado, aplicado em cada lance, com muita intensidade, com ótimos jogadores de meio campo, uma boa defesa, com ótimos atacantes. Do outro lado, desculpa, Dorival, eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando. Juntando um jogador dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. O Rafinha, claro, era evidente que Depou, que outros jogadores experientes, aqueles caras mais duros, mais firmes da Argentina, fosse para cima dele, fosse para cima do juiz. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer, vamos dar porrada dentro e fora de campo, se for necessário? Criou-se todo um clima. Então, de um lado, repito, uma belíssima seleção de futebol. Do outro lado, o pior time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1 contra a Alemanha. Estamos aí há praticamente um ano da Copa do Mundo. Não gosto de pedir cabeça de técnico, vou repetir, não gosto. Sempre gostei do trabalho do Dorival, mas não dá para continuar assim. Edinaldo, você é presidente da Confederação Brasileira de Futebol, vai ser reeleito agora, porque os presidentes de federações todos barraram na tentativa do Ronaldo. Você jogou um tempão fora, ficou esperando o Ancelotti que não viria nunca, depois botou um técnico tampão, para depois vir com outro, nada dá certo, nada funciona. Que futebol brasileiro é esse? Que coisa horrorosa, que tristeza.
O que vamos fazer agora? Tem que esperar. Ah, mas o Neymar pode se recuperar, pode voltar, se estiver bem, tem que jogar, se não estiver bem, não pode sequer ser convocado. Tem que começar de novo e já, imediatamente. Vou repetir, de um lado, um grande time, muitíssimo bem treinado, bicampeão da Copa América e campeão do mundo. Do outro lado, jogadores que brilham nos seus clubes, mas que juntos não conseguem sequer formar um time de futebol. Parecia um time profissional jogando contra um time de amadores. Triste, profundamente lamentável. Respeito ao Dorival, mas assim, dizer que vai encontrar um caminho, depois de garantir que o Brasil estaria na final da próxima Copa do Mundo. Ele falou isso. Lembra que eu falei na abertura que ele encontrou caminhos nos clubes e por enquanto ali tá... Mas ali ele não encontrou caminho. Ao contrário. A gente acabou de falar que preparou uma seleção para jogar em volta do Neymar. O discurso do Dorival realmente é difícil da gente acreditar. É um discurso meio, às vezes é um discurso meio de desespero, ele se agarra em algumas coisas. O Pedro chamou, né, Pedrão? Fala aí que daqui a pouco o Calçade quer dar um plazinho também, todo mundo quer falar, mas vamos lá com o Pedro. Só para passar a palavra para o Calçade, porque a gente está trocando bastante mensagem aqui ao longo do jogo, me chama a atenção o tom do Dorival. O Dorival, nem nos momentos mais difíceis até aqui, ele cedia. Era sempre um jogo ruim da seleção e um papo de evolução. Eu vi ali algo como não desisto, talvez seja um momento mais difícil, e também vi ele citando um pouco a situação, a responsabilidade dos jogadores, né? Esperava um pouco mais da reação dos jogadores. Então, só para situar um pouco do contexto do que é essas coletivas do Dorival que a gente está sempre acompanhando, e devolver para o Calçade aí para o estúdio, é um tom muito, muito, muito abatido, né? Dorival agora sim tem uma derrota emblemática para chamar disso. Acho que essa seleção demorou a acreditar quando as coisas não estavam acontecendo. As coisas não aconteceram na Copa América e acho que a comissão tentou lutar um pouco ali contra a realidade. As coisas não aconteceram no segundo semestre do ano passado e continuou-se ali numa tônica de evolução, o resultado apareceu, é só questão de a bola entrar. A coisa não aconteceu no jogo contra a Colômbia e todo mundo se agarrou numa evolução que ninguém viu. E hoje acho que estava sendo bem avisado. Você perguntou de fim da era Dorival. Eu não acho que a era Dorival ela acaba hoje. Ela vem definhando há muito tempo e quando você não reconhece que há um problema, quando você toma uma pancada, aí você fala, caramba, tinha um problema. Então acho que é isso que está acontecendo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de mandar para todo mundo também que esse ano tem bastante vídeo.